Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós vamos falar sobre o batismo de João Batista. Lucas 3, versículos 15 ao 20. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Naturalmente, a pregação de João, que era muito forte e tocante, como foi dito nos devocionais passados, ela levava o povo a se perguntar se João era o Messias, como fala aí no versículo 15. Se João não seria o Cristo, aquele prometido por Deus. Só que João repudia a ideia. Ele diz duas coisas principais: que virá alguém que é superior a ele e que virá alguém com um batismo superior ao seu batismo. Ou seja, para ele era inferior a essa pessoa que viria e seu batismo é inferior. Ele diz, na verdade, que ele não é digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, das sandálias dessa pessoa que viria depois dele, que é Jesus. Não é? Tinha até um ditado muito interessante na antiguidade, porque nessa época os mestres da Palestina eles não recebiam em dinheiro, mas eles tinham vários favores que seus alunos poderiam fazer para eles, né? E tinha até um ditado que diz assim: todo o serviço que um escravo faz para o seu senhor, o discípulo fará para o seu professor, menos o de desatar as correias das sandálias. Ou seja, o que o ditado diz basicamente, né? Que um aluno poderia fazer para o seu mestre tudo, mas tinha uma coisa que era humilhante demais, digamos assim, que era desatar as correias das sandálias para o seu mestre. E João pega exatamente essa ação e diz: nem isso eu sou digno de fazer com aquele que vai vir, que é Jesus. E ele também fala do batismo de Jesus. Ele fala do seu batismo, mas também fala do batismo de Jesus. Ele fala: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui, esse final dessa passagem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tem uma disputa muito grande sobre o significado dessa passagem. Normalmente os irmãos continuistas e também pentecostais, eles interpretam que aqui o fogo seria algo relacionado ao Espírito Santo, ou seja, o fogo do Espírito Santo, como que em Atos 2, que os discípulos tiveram línguas como de fogo descendo sobre sua cabeça, então seria algo relacionado ao Espírito Santo mesmo, um poder do Espírito Santo. Enquanto, por exemplo, há outras interpretações também. Tem, por exemplo, teólogos que interpretam que aqui seriam as provações da vida, as provações que vêm com o momento em que você se torna cristão, em que você se converte. E tem também outros teólogos que dizem que é o fogo do juízo, ou seja, Deus, esse batismo é com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, alguns serão convertidos e alguns sofrerão o juízo. Sem querer entrar em qual interpretação eu acredito, coisa do tipo, o que a gente deve perceber nessa passagem é que é um batismo maior. E é um batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é um batismo que é interior, é a própria conversão. Enquanto que o batismo de João ele é um batismo exterior, haveria alguém que batizaria e transformaria os corações. Esse também é o ministério de Jesus, que através do seu sacrifício, o Espírito Santo pode vir habitar em nós e transformar os nossos corações e de fato nos regenerar para a obra de Deus. Só que esse batismo também é de julgamento.
Se não é pelo fogo do versículo 16, é pelo versículo 17. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, né? Aqui é uma referência à separação de grãos que aconteciam no primeiro século, né? Quando os grãos eles saíam da sua casca depois dos bois pisarem, para os agricultores e tudo mais separarem os grãos da palha, eles jogavam os grãos para cima mesmo, com uma brisa vindo sobre eles, e aí os grãos caíam porque eles eram mais pesados e a palha ia embora. Depois os grãos eram guardados e a palha era jogada no fogo, né? E a ideia desse exemplo é mostrar que o julgamento ele vai vir, ele é certo que virá. E essa é a mensagem de João, como diz no versículo 18, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. É interessante que Lucas chama a mensagem de João de boas novas também, ou seja, o julgamento também faz parte das boas novas, do evangelho. Afinal, não existiriam boas novas se não houvessem más notícias antes delas. As boas novas só são boas porque existem notícias ruins, digamos assim, antes delas, que são que é a palavra de julgamento de Deus julgando o mundo, e que só Cristo pode nos livrar desse julgamento. E no fim dessa passagem, nós vemos de fato a coragem de João. João não era uma pessoa que passava a mão sobre os poderosos, né, que de fato não os criticava de forma alguma. Ele repreende Herodes por causa que Herodes se casou com a mulher do seu irmão, e por muitas outras maldades. E acabou pagando com a própria vida por isso, né? Herodes colocou ele na prisão e depois João Batista foi morto. Mas aqui nós também podemos ver a coragem de João Batista. Nesse pequeno trecho nós podemos ver duas coisas. Que João Batista, tanto a mensagem de João Batista, sua coragem, mas que ele falava de alguém maior que ele. E esse alguém é Jesus. Alguém que já veio ao nosso encontro, que já viveu no mundo, que já exerceu seu ministério, o cumpriu perfeitamente, morreu em nosso lugar. E hoje nós podemos sermos chamados filhos de Deus por conta da sua obra. Então que nós possamos ter gratidão no coração por saber que esse homem, que João Batista não era capaz nem de desatar as correias das suas sandálias, já veio e já propiciou uma obra perfeita em nosso favor. Deus abençoe e até o próximo devocional.